Olá, gente. Nós estamos aqui batendo um papo com vocês sobre um assunto, né, que nós comentamos num curso, né, que nós estamos dando sobre cônicas de geometria analítica, e naquele momento eu não pude, por conta do tempo, né, da aula, fazer um comentário mais intenso, vamos dizer assim. Então, o que nós colocamos é que quando você tem uma equação, né, uma representação de equação, uma igualdade equacional, ela representa uma curva, que necessariamente pode ser função ou não. E aí tem umas questões, por exemplo, quando você diz assim, 2x menos y mais ou menos 1 igual a zero, isso é uma lei, né, matemática que tem uma representatividade de reta. Então, aqui, né, se você for desenhar aplicando valores para x e y para os ordenados, você tem uma representação de reta. Ok? E aí você tem, por exemplo, uma lei desse tipo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É uma representação de uma circunferência. Então, essa lei, né, que está escrita ali, representa uma circunferência. Você tem leis matemáticas, né, que vai variando desde de x e y, né, quer dizer, ela tem as variáveis x e y, como outras variáveis. Por exemplo, se eu escrever uma lei que diz assim, log de x, né, mais y ou menos y, por exemplo, igual a zero. Então, há aqui um novo operador de logaritmo, onde eu digo log de x menos y igual a zero. Então, isso aqui também representa uma curva, como se eu tivesse y menos e elevado a x igual a zero. Então, muitas vezes, evidente que essa representação aqui, ó, é uma representação de reta. Agora, todas as outras, né, que estão aqui, por exemplo, que não tem o x elevado a 1 e o y elevado a 1, né, vezes ao quadrado, né, se você tiver uma curva ao cubo, né, por exemplo, 2x ao cubo menos x menos 2 igual a zero, quer dizer, são curvas que não são lineares, ou podem não ser curvas lineares, curvas de retas. Então, vou corrigir, podem não ser. Né? Mas a gente tem a certeza que isso aqui é uma reta, então diz-se muito que quando uma equação, uma lei matemática, ela não tem, né, vamos dizer aqui, o x elevado a 1 e o y elevado a 1, coisas desse tipo agora, serão curvas. Quer dizer, não são mais lineares. Isso não é verdade e a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, eu vou colocar aqui, né, um exemplo, né, para que a gente possa discutir, certo, esse exemplo. Eu vou pegar uma equação que eu vou dizer assim, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado menos 1 igual a zero. Veja que é uma lei matemática, aparece x ao quadrado, aparece y ao quadrado, xy, né? Será que isso aqui pode ser uma representatividade, vamos dizer assim, de uma elipse? Quer dizer, então, coisas que se imaginam, né? Até porque aqui aparece x ao quadrado, aparece y ao quadrado, um passa por lá de lá. Não. Por incrível que pareça, isso aqui não é uma curva. Então, a gente vai mostrar, né, um processo aqui algébrico para que a gente possa, no final, tirar conclusões. Eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou escrever assim, ó, x
mais y elevado ao quadrado menos 1. Por que eu escrevi isso? Porque, veja, x ao quadrado mais 2xy, aqui eu tenho um binômio elevado ao quadrado, é um produto notável, veja, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado menos 1. Então, escrevi com essa cara, perfeito? Bom, agora, observe o seguinte, essa representação aqui, ó, quando eu tenho x mais y ao quadrado menos 1, eu posso pensar no x mais y como a, certo? Colocando daquela forma, lembra? A ao quadrado menos b ao quadrado. Eu posso escrever aqui 1 ao quadrado? Não posso, porque 1 ao quadrado é 1. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o meu x mais y será um a. É um valor que eu estou chamando de a. Veja, a ao quadrado, x mais y ao quadrado. O meu 1, que está aqui, exatamente 1, é b. Quando eu boto b ao quadrado, eu tenho 1 ao quadrado. Então, quando eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso escrever isso aqui, numa forma fatorada, numa forma de fatores, como a mais b que multiplica a menos b, já que a mais b que multiplica a menos b é ao quadrado menos b ao quadrado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, veja, se eu considero isso a, aqui, ó, x mais y é a, e eu vou escrever assim, então eu vou botar assim, ó, x mais y, que é o a, tá? Ó, esse cara aqui, então vou voltar a dizer, esse carinha, só esse cara aqui, o x mais y, tá? O x mais y é a, e o 1, tá? É b. Então, o x mais y é a somado com o b, que é 1, que multiplica quem é o a? X mais y. O a é x mais y, menos 1, tá certo? Igual a 0. Então, se eu fizer esse produto que está aqui, eu vou encontrar aquele. É um produto onde eu vou pegar o x, multiplicar por esses termos, o y por esses termos e o 1 por esses termos. Você pode até, por uma questão da gente reviver isso, veja só, x vezes x, x ao quadrado, x vezes y mais xy, vamos escrever assim, tá? E x vezes menos 1, menos x, mais x vezes y, y vezes x, posso escrever xy, mais y ao quadrado, menos y, porque y menos 1. Depois, mais 1, que multiplica tudo isso, então é x mais y menos 1 igual a 0. Então, aqui soa um x ao quadrado. Veja que o xy somado com xy dá mais 2xy. Esse menos x com mais x se anulam, tá certo? Veja que eu tenho aqui agora o y ao quadrado, então vamos escrever o y ao quadrado, escrevi. O menos y com mais y também simplificam, tá? São simétricos, e ficou o menos 1. Veja que quando eu multipliquei, encontrei x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado menos 1. Perfeito. E aí, veja, agora voltando isso aqui, que isso aqui é um produto. E se isso é um produto, eu posso, a partir de uma condição disso aqui ser zero, ou esse fator é zero, ou esse fator, que é o x mais y
menos 1 igual a zero. Então, o que nós temos aqui, né, nessa equação é exatamente essa representação. Eu tenho ou o x mais y mais 1 é zero, ou o x mais y menos 1 é zero, para que esse produto dê zero. Veja que essa lei, tá? X mais y mais 1 igual a zero, eu posso escrever como y, passo o x para lá, menos x, passo mais 1 para lá, menos 1. Tá? Então, isso aqui é a representação de uma reta cujo o m, que é o coeficiente angular, é menos 1. É esse número que multiplica o x. Vamos ver essa daqui, ó. X mais y menos 1 igual a zero. Vamos tirar y, menos x mais 1. Isso aqui é uma reta que tem também o coeficiente angular menos 1. Ora, a partir daí, né, eu posso estar representando, tá? Eu posso estar representando uma reta ou duas retas que são exatamente essa. Então veja, essa reta tem o coeficiente angular menos 1, essa reta tem o coeficiente angular menos 1. Significa que essas duas retas são paralelas, né? Retas cujas leis, né, matemáticas representativas delas têm esse número que multiplica o x, né, que é o menos 1 e a outra menos 1, isso caracteriza que elas têm os mesmos coeficientes angulares. E daí, né, pela matemática, essas retas são paralelas. E você, né, aqui, apenas num pedacinho aqui do quadro, né, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que... eu vou ver se eu consigo apagar aqui, já que nós já mostramos isso, né, porque a gente tem aqui, né, um espaço maior. Então veja, né, quando eu tenho a representação no sistema cartesiano ortogonal, essa reta, né, vou chamar reta 1, essa aqui é a reta 2, veja que quando o x é zero, o y corta o menos 1, quer dizer, então o coeficiente linear da reta, esse menos 1, é por onde a reta passa no eixo y. Agora veja, quando o y é zero, né, se eu passar o menos 1 para cada um, o x é menos 1. Então você substitui o y zero, isso aqui fica zero, veja, eu passo para cá. Vai ficar 1 igual a menos x, x igual a menos 1. Então, vamos colocar aqui o x é menos 1. Então, você tem aqui a representação de uma reta, né, que está ali escrita, né, como uma lei, tá certo? Isso aqui, ó, essa reta é aquela reta 1, né? Vou botar aqui, ó, y igual menos x menos 1. Agora, vamos representar essa outra reta. Essa outra reta, que é a reta 2, quando x é zero, y igual a 1. Então, significa que ela corta aqui no y1, quer dizer, exatamente esse número aqui, o coeficiente chamado linear da reta, é onde ela corta o eixo y. E voltando àquela questão, né, se o meu y for zero, eu vou saber onde ela corta o eixo x. Quando o y é zero, esse cara passa para cá, menos 1, menos 1 menos x, x igual a 1. Então, está aqui, né, mais ou menos aqui, ó, o x igual a 1. Então, essa outra reta, né, aqui, colocar mais ou menos assim, para que a gente tenha exatamente, né, a ideia. Aqui é 1 e aqui é 1. E as representações, né, dessas duas retas, né, desenhadas aqui, ó,
tanto essa aqui como essa, que é menos x mais 1, são retas que têm o mesmo coeficiente angular, os mesmos coeficientes angulares, então são retas paralelas. Então veja que aquela nossa lei, né, que nós colocamos lá, que era qual? X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado menos 1 igual a zero, né, não era essa? Deu uma representação de duas retas paralelas. É isso, gente. Mas aí um bate-papo com vocês, né, apresentando uma questão interessante da geometria analítica. Um grande abraço e até a próxima.